Nos próximos capítulos da novela Selvagem, tudo começa logo depois que o Yaman está conversando com a Roya e ela diz a ele que ela quer que tudo fique bem limpo e claro como essa parede. Ele fica calado, apenas olhando para ela, e ela diz que ela quer esquecer de tudo e quer recomeçar tudo de novo. Ele diz que sim, mas que para começar de novo, ela vai ter que adicionar alguma coisa. Ela fica calada, apenas olhando para ele, então ele vai lá, pega o pincel e entrega a ela para que ela faça uma pintura. Então eles dois começam a pintar, ficam bem felizes e assim que termina, então ela olha para ele e pergunta a ele que então esse pesadelo todinho ali acabou, não é verdade? Ele olha para ela e diz que sim, que acabou, só que ele nem imagina o que é que vem aí pela frente. Então os dois dão as mãos e ficam ali acreditando que vão ser felizes para sempre, só que pelo menos ainda não. Logo depois a cena muda, vai lá para o Serhan que está tomando um café, ao mesmo tempo que a Nisgan chega, ele dá bom dia para ela e ela retribui o bom dia. Ela depois deseja para ele um bom apetite e depois ele pede a ela que por favor que venha e pergunta se ela não vai tomar café e ela fica calada, ele diz que é claro que ela não vai porque ela está de luto, né? Ela fica calada e ele se levanta dizendo que já ao contrário dele, que ele vai agora resolver todas as coisas no trabalho, diferente do que ela e o pai dela fazem enquanto eles dois ali ficam de luto, ele vai trabalhar. Ela continua em silêncio e ele continua dizendo que ela não precisa se preocupar porque ele vai trabalhar e diz a ela que ela não se esqueça porque o irmão que ela está ali de luto foi ele em quem levou o filho deles dois. Ela continua em silêncio, ele continua lembrando a ela que ele roubou anos da vida deles dois ali e pede que, por favor, que ela também lembre o pai dela. Ele continua dizendo que eles dois não fiquem se cobrando demais nesse momento tão triste e pergunta ela se está tudo bem. Ela em silêncio, ele dá um peteco nela e depois ele vai embora. Assim que ele sai, ela se senta, fica muito pensativa e a Frídia chega nesse exato momento e diz a ela que ele escute porque os filhos dela não vai descer para o café da manhã porque eles não estão com fome. Ela fica pensativa, depois balança a cabeça e depois pergunta a ela também se ela poderia chamar o Osman para ela, por favor. Ela responde que sim, que vai fazer isso agora mesmo. Mas na mesma hora é quando a Nisgan, ela vai lá no quarto da T'Challa, bate, ela fica sem querer atender, mas ela diz eu vou entrar, abre a porta e diz que vai esperar ela lá embaixo e a T'Challa pergunta a ela o que poderia ser tão cedo e ela apenas diz que disse a ela que é para descer, que quer falar com ela lá embaixo. Depois ela vai lá na escada, começa a gritar, chamando pelo Alaz, dizendo a ele que tem que conversar com ele lá embaixo. Depois ela vai no quarto do Yaman e diz a ele que ele vem agora mesmo porque quer conversar com ele lá embaixo. Ele então fica meio confuso, pergunta a ela se aconteceu alguma coisa e ela diz que ele não fique perguntando nada, apenas venha. Ele responde a ela que está tudo bem, só que mesmo assim ele fica confuso e fica se perguntando o que será que aconteceu agora. Então, logo em seguida, depois que ela desce, ela olha lá em riba e vê todos os três lá e ela pergunta o que é que eles três estão fazendo ali ainda, o que é que estão esperando e que rapidamente eles desçam agora mesmo. Ao ir se aproximando da mesa, ela também agradece ao Osman. Logo quando eles chegam ali, eles veem que tem um projetor ali diretamente direcionado para a parede, eles ficam olhando e ela diz que agora mesmo todos os três se sentem, ao se sentar ela diz que eles coloquem comida lá no prato. Eles ficam ali o tempo todo sem entender o que é que ela está querendo fazer e ela começa a servir a eles, depois pede que a T'Challa passe os frios lá pro Alaz e depois coloca um pãozinho ali no prato de cada um e depois pede novamente que a T'Challa passe os frios agora para o Yaman e eles depois ficam ali sem entender nada. Então é aí que ela começa a falar e diz para que eles escutem que o Kanan, ela e o irmão dela, eles nunca foram próximos. Eles olham para ela e ela continua dizendo que eles se viam muito pouco e sempre que ligava para ele nunca lhe atendia. Ela continua dizendo que ela abriu até o coração dela, mas que ele nunca lhe ouviu. Ela continua dizendo que ela não sabe o que foi que aconteceu, mas que talvez ela não tenha se esforçado bastante para que eles estivessem ali um ao outro. Ela diz que tanto ela não queria conhecer ele, mas ele também não queria conhecer ela e declara na frente dos três ali que ela não vai permitir de forma nenhuma que com eles aconteça a mesma coisa, porque ela não vai permitir que isso aconteça.
Eles ficam calados e ela continua dizendo que eles não vão ser igual a ela e adverte todos eles que essa briga deles três ali tem que acabar. Ela continua dizendo que essa briga só vai deixar todos os três ali, cada um deles mais feridos, e que também essa briga pode acabar com todos eles. Ela depois pede para que eles vejam o que acontece quando os irmãos ali, eles se tornam inimigos. E enquanto ela vai narrando aí o que está acontecendo, vai passando a imagem do Zifre ali, juntando as fotos, e ela continua dizendo que essa batalha aí que acontece entre os irmãos é algo que nunca se apaga, é algo que nunca deixa de existir na vida deles. Ela continua dizendo que eles têm que lembrar que eles são irmãos e que eles têm que se lembrar um dos outros. Então pega o controle e aperta o play. Quando a imagem começa a rolar no telão, é quando eles ainda eram crianças brincando, se divertindo bastante, até o Yaman ele fica querendo ali se emocionar, por sua vez a T'Challa também, só que o Alais ele é grosso demais, quando ele tenta ali ficar mole um pouco pelo que ele está vendo, automaticamente ele já tira o rosto e começa a se revoltar, e é aí quando a Nisgan diz para eles que eles ainda têm tempo, que eles têm que começar ali a ver onde foi que eles se perderam e se encontrar novamente dessa forma quando eles eram crianças. Eles continuam em silêncio e ela continua falando que eles têm que se lembrar, eles podem se lembrar de como era antigamente, e pede a eles que por favor que façam isso. Ela então pega na mão do Yaman, depois tenta ali pegar na mão também do Alais, que pega também na mão dela, e a T'Challa fica só observando aquela situação, e depois ela pede que por favor que eles têm que se lembrar que eles são irmãos. Só que com o Alais vocês percebem que ele é muito amargurado, né? Então ele puxa a mão dele e diz que ele nunca esqueceu de nada, e o Yaman fica olhando um pouco para ele sem entender onde ele quer chegar. A Nisgan da mesma forma, apenas lhe observando, e o Alais continua dizendo ele nunca se esqueceu de exatamente nada. Só que ele diz que o que ele está falando ali não é desse vídeo que está passando ali, mas sim o que veio depois disso ali. Ele então dá pausa no vídeo e diz a ela que a partir de agora eu vou contar o resto, mamãe, e depois olha para o Yaman e diz que ele não sabe de nada porque ele não estava lá logo depois dos acontecidos, não é? Ele fica calado e o Alais continua dizendo que quanto mais rápido ele souber, mais rápido ele vai entender tudo isso. Então ele começa a dizer que essas memórias que passou ali na televisão são as únicas memórias que eles têm quando eles de fato eram felizes. O Yaman fica calado, apenas lhe ouvindo, e o Alais continua dizendo que logo depois de tudo isso aí, a mamãe dele chorava bastante ali e também só dormia, talvez por conta dos comprimidos que ela tomava. O Yaman fica calado e o Alais continua dizendo que não só foi ele, o Yaman, que sumiu, mas também a mãe deles ali desapareceu. Ele continua dizendo que ele não se esquece um dia só que ele estava lá deitada na cama chorando todas as noites. Ele continua dizendo que quando ele se aproximou dela para dar uma olhada no que é que estava acontecendo, até azul ela estava de tanto chorar. Ele diz que ficou com muito medo porque achava que ela poderia até morrer, e logo depois de tudo aquilo foi quando ele decidiu visitar e ficar olhando ela ali todas as noites. Depois ele olha para T'Challa e diz que era muito difícil no tempo dos trovões porque ela sempre ficava com muito medo. Ele diz que quando começava esses trovões ele ia para lá e ficava sempre abraçada lá com a T'Challa, só que ele ficava lá com ele também cuidando da Ace, e quando era durante o dia ele costumava dormir ali brincando com os seus brinquedos. Depois ele começa a dizer que ainda bem que o papai dele ali começou a recuperar a razão e começou a colocar ordem nas coisas, e um cuidava de dia e o outro cuidava à noite. Então ele olha para Nisgan e começa a dizer que naquela época ali ele já não era mais uma criança que se tornou um adulto, porque ele tinha que cuidar ali de suas irmãs. Ele ainda olhando para a mãe diz a ela que também ele não poderia de forma nenhuma aborrecer ela porque ela já estava triste, e depois olha para o Yaman e pergunta a ele o que ele acha de sentir falta de uma pessoa que está bem ali do seu lado.
O Yaman fica calado e ele continua ali dizendo ao Yaman que inclusive ele tem outra memória ali que é muito legal. Então ele começa a dizer que um dia ele estava vendo a mamãe dele chorando, dizendo o quanto ele sentia falta do Alit. Então o Alais começa a dizer para ele que ele foi então no quarto dele do Yaman, pegou lá as roupas dele e usou elas e foi até na mamãe porque ele acreditava que se ela visse ele vestido daquele jeito, ela iria ficar feliz. Tanto ele, o Yaman, fica calado, a Nisgan também, e aí quando ele diz que acreditava que vestido daquele jeito, ela ia amar ele, o Alais, da mesma forma que ela ama ele, o Yaman. Então o Alais diz, perguntando se ele, o Yaman, sabe o que foi que a mãe dele fez quando viu ele vestido daquele jeito, que simplesmente foi lá, tirou a roupa dele e se abraçou com a roupa dele e esqueceu dele bem ali atrás dela. Na Nisgan ela já começa a engolir seco ali e ele continua dizendo que ele valia muito menos do que as roupas dele do Yaman. Ela tenta até interromper tudo o que ele está falando, mas ele aumenta a voz ali, não deixa ela falar nada e diz a ele que a mamãe dele perdeu todos eles no momento que perdeu ele, o Yaman, mesmo morando ali na mesma casa. O Yaman, ele fica até querendo ou não, você percebe aí um pouco emocionado e o Alais continua dizendo que ele, o Yaman, ele não foi a única criança esquecida e perdida ali. Agora fica aquele silêncio ali e o Alais continua falando, ele não se cala, dizendo que tem uma coisa que a mãe dele ali falou que é verdadeira, é que ele, o Yaman, não foi o único a sair perdendo ali, mas que também ele não é o vencedor. A Nisgan tenta falar com ele e ele chama o nome dela, dizendo a ela que esse passado que ele contou ali não lhe fere mais, mas que se ela quer insistir e falar mais alguma coisa, que ela diga para aquele Alais que está ali na televisão. Todo mundo fica sem saber o que fazer e o Alais, por sua vez, se levanta e vai embora.